Olá, eu sou Jane Valente. Eu fui convidada pela FECAM para falar um pouquinho com vocês sobre os serviços de alta complexidade, principalmente o Família Acolhedora. Eu sou assistente social, tenho trabalhado com família acolhedora já há mais de 20 anos. Sou autora do livro Famílias Acolhedoras, as relações de cuidado e proteção no serviço de acolhimento. O que eu gostaria de dizer e refletir um pouco é sobre a questão dessa cultura de institucionalização que existe no Brasil. Desde a colonização do Brasil, as crianças órfãs e abandonadas que estavam em Portugal foram encaminhadas para o Brasil e já inicia aí um momento de institucionalização, inclusive a questão indígena, né, na tentativa também de catequizar. Então, nós temos na nossa origem já uma cultura do afastamento das crianças da família, no sentido do cuidado, mas esse cuidado tem sido hoje muito questionado, né, essa forma, apesar de ser ainda a grande prevalência no Brasil. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco, de pensar como que a assistência social hoje, que é a política pública que ampara e ancora o serviço de acolhimento para criança e adolescente, apesar de que eu gosto sempre de deixar claro que ela tem sim o ancoradouro nessa política, ela é responsável pela realização desse serviço, mas ela deve fazê-lo junto do pensamento da proteção integral, do direito da proteção integral, junto com as demais políticas públicas. A assistência social, considerada desde 1988, com a Constituição Federal, traz o tripé da Seguridade Social, a assistência, saúde e a previdência. E a assistência social, então, a partir da lei orgânica da assistência social, é considerada política pública. Porém, foi somente em 2004, com a política nacional, que nós vamos ver esta política de fato se organizando em todo o território brasileiro, como digo, como uma política pública. Aprova o Sistema Único de Assistência Social em 2005 e revê nesse período também a necessidade de ampliação da própria lei orgânica para que ela pudesse sustentar o Sistema Único de Assistência Social. A assistência social é muito importante saber que para que ela possa efetivar, né, como uma proteção, há necessidade de desenvolver maior capacidade de aproximação do cotidiano da vida dos indivíduos, pois é nele que as vulnerabilidades se constituem, devendo garantir para isso algumas seguranças, e a segurança então de sobrevivência, de rendimento e de autonomia, de acolhida e de convívio e vivência familiar. A assistência social, a proteção social, né, no âmbito da assistência social, ela materializa-se pela garantia desse conjunto de seguranças, e ela no sentido de poder reduzir as vulnerabilidades sociais. E ela se operacionaliza a partir da proteção social básica e da proteção social especial de média e alta complexidade. Na proteção básica, nós vamos ver que são aqueles serviços que visam potencializar a família como uma unidade de referência, fortalecendo seus vínculos familiares e comunitários. E nós conhecemos então o serviço CRAS, né, o centro de referência, que é o CRAS, que é o centro de referência de assistência social, e nele operam alguns serviços. Então, o PAIF é um deles, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que muitas vezes operado dentro do CRAS, mas algumas vezes em parceria com as organizações da sociedade civil. Também temos nessa proteção o serviço básico ao domicílio de pessoas com deficiência, e é também nesse âmbito que se opera o benefício de transferências de rendas socioassistenciais.
Nós temos, então, na média complexidade, dentro da proteção especial, o CREAS, que é o Serviço agora de Referência Especializado da Assistência Social. Ele exige uma atuação mais complexa, como o próprio nome diz, ele é especializado, então ele vai atender as crianças, adolescentes, idosos, adultos que estejam numa situação de vulnerabilidade e mais complexa, tem uma relação muito próxima com o judiciário, e para isso ele também se realiza a partir de alguns serviços. Um deles é o PAEF, que funciona então dentro desta unidade, que é o Centro de Referência. Também vinculado ao CREAS, nós temos o Serviço de Abordagem Social, o dos Medidas Socioeducativas, que é a liberdade assistida ou a prestação de serviço à comunidade, e também o serviço para pessoa com deficiência e idosos e suas famílias, e também a questão da situação de rua. Por exemplo, o Centro POP, que está vinculado então a essa gestão da média complexidade. Nós temos a alta complexidade, é dessa que nós vamos nos deter um pouco mais. No momento que a alta complexidade chega na vida das pessoas, normalmente quando diz respeito à criança e ao adolescente, tem uma medida protetiva, essa é a porta de entrada para alta complexidade, e geralmente chegam a ser atendidos os indivíduos em situação de vulnerabilidade, mas aqueles que necessitam ser afastados da sua família, mesmo que momentaneamente. Então, podendo assim resumir essa questão da proteção social, da assistência social, nós dizemos que o Estado, ao executar o direito do artigo 226 da Constituição, onde a família é a base da sociedade tem direito à especial proteção do Estado, e o artigo 227, onde diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança, ao adolescente, ao jovem todos os direitos para que ele possa se desenvolver plenamente. Tudo isso, o Estado deve primeiramente oferecer às famílias no seu território de moradia, no momento em que as pessoas possam se manter junto. Esse é o dever primeiro do Estado. Porém, quando ocorre uma necessidade de um atendimento mais especializado, que uma violência já tem se instalado, mas deve-se primeiro tentar trabalhar essas questões de violência e de vulnerabilidade maior nos serviços da média complexidade. Mas quando o Estado, apesar de fazer isso, a família ainda não tem respondido, ao retirar, por exemplo, uma criança e um adolescente da sua moradia, o Estado passa a exercer esse papel de cuidado e de proteção. Ainda assim, deve, em primeiro lugar, fazer um trabalho com a família de origem, e nesse caso, a criança vai para o acolhimento institucional, que é entendido como abrigo ou casa-lar, onde as crianças devem viver sob o princípio da provisoriedade e da excepcionalidade, e trabalhar a equipe técnica intensamente, a família de origem, para entender o porquê essa criança saiu do seu convívio, e isso deve ser realizado junto com a rede de proteção. E os serviços, então, entendidos que o que a família está necessitando. Então, pode entrar a saúde, a educação, a cultura, o esporte, a habitação, todos os serviços que devolverão essa possibilidade da família reaver os seus filhos com cuidado e proteção. E temos também o serviço de família acolhedora. Nessa proteção também temos o serviço de república e os serviços de calamidade pública e emergências. Nós aqui vamos nos deter mais no serviço de família acolhedora, mas podendo dizer primeiramente o que é o acolhimento institucional. O Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 2009, a partir da Lei 2010, ele traz como determinação que preferencialmente uma criança e um adolescente deve estar em famílias acolhedoras todas as vezes que for necessário ser afastada da sua família.
Porém, hoje no Brasil, 95% deste público está em acolhimento institucional. Tem sido feito um grande trabalho para mudar essa realidade, mas é desta realidade que nós estamos falando. Então, que serviços são esses, né? Então, a Casa Lar, que é uma das modalidades, ela é um atendimento como uma unidade residencial, onde deve ter até 10 crianças e adolescentes, preferencialmente grupo de irmãos de ambos os sexos. E elas existem para esse acolhimento imediato, emergencial, para que dentro da provisoriedade e excepcionalidade seja realizado um trabalho com a família para que a criança possa voltar o mais rápido possível para ela. Porém, acontece muitas vezes dessas crianças e adolescentes se tornarem adolescentes e terem que ficar até a 18 anos nesses espaços. Então, isso é muito importante ser levado em consideração, ou também quando essa criança e o adolescente, primeiramente, não consegue voltar para a sua família ou a sua família extensa, que é entendido os tios, avós, primos, eles deverão ser encaminhados primeiramente para adoção, depois dessa tentativa. Aí sim, se a criança não for adotada, ela permanece nessas unidades, né, ou casalar ou abrigo, até a maioridade. Hoje no Brasil, a gente tem ampliado muito a discussão de que as crianças e adolescentes também possam aproveitar dessa excepcionalidade do 21 anos, caso ela ainda com 18 anos não tenha condição de ter a sua vida autônoma. Nós, quando falamos desse assunto, nós estamos falando de uma política pública. Então, são serviços que precisam ter profissionais capacitados para poder entender essa problemática e realizar esse trabalho. Eu gostaria de contar para vocês que uma grande mudança que teve no cenário das crianças afastadas da família no Brasil começa em 2003, isso eu digo muito recente ainda, este olhar para entender quem eram essas crianças, onde elas estavam, quanto tempo elas permaneciam, por que elas estavam sendo acolhidas, e quem conseguiu nos dar esse panorama foi uma pesquisa do IPEA. Essa pesquisa, em 2004, eu costumo dizer que foi o grande divisor de águas, pois ela mostrou que mais de 84% das crianças que estavam nos serviços pesquisados tinham família, estavam 24% por pobreza, uma grande parte, muito grande mesmo, eu considero, né, que em torno de 40% não tinha nem processo judicial. Então, eram crianças que entravam para um serviço e lá ficavam, porque não existia um trabalho de retorno com a família de origem. A partir desta denúncia, né, que esse direito à convivência familiar e comunitária estava violado, é que começa a surgir, então, uma ação fortemente orquestrada aí pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Secretaria de Direitos Humanos, CONANDA, e começa a realização, então, do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Esse plano foi aprovado em 2006, e eu faço destaque aqui ao Grupo de Trabalho Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, que eu tenho tido o prazer de trabalhar e aprendido muito com essas pessoas, que desde 2005, quando estava sendo finalizado o Plano Nacional, vem trabalhando para levar essa discussão, contribuir com a parametrização do trabalho desta natureza, e o Plano Nacional e o movimento, o Grupo de Trabalho Nacional, que hoje é chamado Movimento Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária, a partir desse trabalho, também vê acontecer aí a garantia da mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, decorrente desse plano, a Lei 12.010, em 2009. Também em decorrência do plano, tivemos uma pesquisa universal, porque a primeira pesquisa que foi ali o divisor de águas era uma pesquisa amostral, e essa pesquisa, então, que era um levantamento nacional, novamente começa a dar ao país uma luz, né, no sentido do diagnóstico de quais as questões que o Ministério
e o CONANDA e a sociedade civil precisavam enfrentar para ter então essa situação organizada. Depois disso, nós fomos vendo alguns documentos orientadores, orientações técnicas, motivações para que os reordenamentos passassem a existir, normativas técnicas, pesquisas, e isso tudo tem qualificado o trabalho com essas crianças no Brasil. Eu costumo dizer que de tambores isolados, como era anterior ao Plano Nacional, fomos transformando numa grande orquestra em contínuo afinamento no país para melhor atender as crianças com essas questões tão importantes que é o momento da separação dos seus pais. Estamos agora finalizando a avaliação do Plano Nacional e para isso foram feitas 3 pesquisas. Eu acho que é muito importante que quem está assistindo e tem interesse de conhecer. Uma delas é A Minha Vida Fora Dali, que trata da questão da porta de saída. Nós temos também o levantamento nacional, que novamente o IPEA, primeiramente o levantamento nacional do serviço de acolhimento em tempos de Covid, que também foi organizado pela Deise Bernardi, e temos uma nota técnica que traz uma avaliação do IPEA sobre o desenvolvimento desta política pública do direito à convivência familiar e comunitária. Esses 3 documentos podem ser encontrados na página do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, que deve ser lido para que nós possamos entender o caminho que já percorremos e o quanto precisamos de todo mundo para que ele continue organizando essa tão importante política no nosso país. Eu faço também aqui o destaque para a página do Instituto Geração Amanhã, o IGA, que também vocês poderão encontrar a pesquisa dos órfãos da Romênia, uma pesquisa que foi iniciada em 2001 e até hoje os pesquisadores de Harvard e de outras universidades dos Estados Unidos têm feito uso de uma pesquisa muito importante sob responsabilidade deles, que fez no ano de 2000, diante de um agravamento do número de crianças órfãs em grandes instituições naquele país, separou 3 grupos de crianças aleatoriamente, crianças que já estavam vivendo no abrigo, crianças que foi montado o serviço de família acolhedora e eles foram para lá, e crianças que nunca saíram de sua família. Esta é uma pesquisa que tem trazido bastante conhecimento, reafirmando aí dados da psicologia que já vem nos ajudando a pensar a importância da família na vida de uma criança. Mas essa pesquisa veio mostrar o quanto estar em família acolhedora e estar na própria família trazia um benefício e traz um benefício muito grande ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Chega-se a afirmar, a partir desta pesquisa, que 80% do cérebro de uma criança é formado até 3 anos, quer dizer, os nossos cérebros, 80% foi criado até 3 anos, e até 6 anos mais de 90%, reafirmando políticas e tratados internacionais de que de 0 a 6 anos não deveria existir nenhuma criança fora da família. Nós acreditamos que crianças e adolescentes merecem viver em família e temos dados para isso. Então, convido vocês também a conhecerem essa pesquisa que está no site do IGA, que poderão ter maiores informações. Eu quero falar um pouquinho, então, do Família Acolhedora. O Família Acolhedora, ele é o grande produto do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. E ele, então, como eu disse, em 2009, ele entra para o Estatuto da Criança e do Adolescente como instituto jurídico e ele também passa a ser indicado como prioridade no atendimento e desde então temos tentado ampliar o número de famílias acolhedoras no nosso país. Esse serviço, ele organiza, então, o acolhimento e residência de famílias acolhedoras cadastradas, de crianças afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva em função do abandono, ou
cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função social de cuidar e proteger. Então, a criança ficará afastada dos seus pais, mas intensamente trabalhado no serviço onde a criança se encontra para que haja possibilidade dessa criança retornar ao convívio dos seus. Caso isso não seja possível, então a criança é encaminhada para uma adoção. O serviço de família acolhedora é, então, um acolhimento provisório dessas crianças e adolescentes afastadas da sua família que não podem cumprir, é muito importante a gente lembrar disso, a função de cuidar e proteger. Realiza, então, esse serviço um acompanhamento e o tempo todo, família acolhedora, equipe, junto com a rede e a família de origem, em estreita articulação com o Ministério Público e a Vara da Infância. Não é uma atitude voluntária da família, não é a família que diz alguém vai cuidar do meu filho, foi uma intervenção mesmo do Estado, então nós consideramos e chamamos isso de medida protetiva. Nós sabemos que para isso eles irão para uma família acolhedora. E a família acolhedora é aquela que voluntariamente, então nós temos somente 1 ou 2 serviços no país que iniciam aí uma jornada, né, de pensar numa família que recebe um salário e recebe um benefício também junto para cuidar das crianças, mas a grande maioria ainda é realizado por famílias acolhedoras voluntárias que normalmente recebem um salário mínimo como bolsa auxílio para as despesas da criança. E a criança então permanecerá nesta família pelo tempo que for necessário, dentro desse 1 ano e meio, que é o que determina a lei, sendo que a média no país hoje tem sido de 8 meses de acolhimento, e essa criança então vai poder usufruir de um atendimento personalizado, um atendimento em família e vivendo a riqueza que é a comunidade também no desenvolvimento de uma criança. Nós precisamos entender que no Brasil a família acolhedora não é família extensa. A família extensa para nós é aquela com quem nós contamos para o processo de reintegração familiar quando a criança não pode voltar para o pai e para a mãe. Também precisamos entender que ela difere do abrigo, porque no abrigo o coordenador é o guardião, na família acolhedora é a família acolhedora, no serviço de família acolhedora é a família acolhedora que tem a guarda da criança, mas a equipe do serviço é corresponsável por aquela colocação e por aquele acompanhamento. Nós precisamos também entender a diferença do família acolhedora e a adoção, porque a família acolhedora não tem preferência na adoção, inclusive o estatuto, nas últimas modificações, ele também institui, inclusive a partir do marco legal da primeira infância, que a família acolhedora não deve nem mesmo estar na fila, né, no cadastro de adoção. Então, são famílias que realmente foram convidadas e ouviram essa questão e querem trabalhar para a vida de uma criança, e elas sabem que quando sai uma criança, depois pode entrar outra, e ela deverá viver intensamente esse processo de cuidado, de chegada e de despedida, mas sempre e sempre acompanhada por uma equipe técnica que é esse serviço responsável. Então, somente serão encaminhados para adoção quando não conseguir voltar para a família de origem extensa, e mesmo assim não é a família acolhedora que tem a preferência, e sim a família acolhedora, junto com a equipe e a vara da infância, preparará a criança para a família adotiva, caso isso seja necessário. Muitas vezes nós somos perguntados, é fácil fazer um trabalho como esse? Não, não é fácil. É um trabalho que exige muita dedicação, mas eu sempre digo que ele não pode ser olhado somente numa parte. Então eu vou pegar uma criança e vou devolver, eu não aguento isso. Não, ele precisa ser ouvido como um convite para pessoas que queiram participar da vida de uma criança, e ela estará sempre acompanhada, será formada por esta equipe, acompanhada o tempo todo nos seus sentimentos, no seu papel de cuidador, para que uma vez essa criança partindo da sua casa, ela esteja preparada para receber uma outra criança. Então, família acolhedora não adota,
mas ela pode acolher e participar da vida de muitas crianças. Esse é um serviço que pode ser implantado em cidades de pequeno porte, médio porte, metrópole, pode coexistir com organizações de abrigo, de casa-lar, e ela pode também ser o único serviço na cidade destinado a essa medida protetiva. Deve sempre ser operacionalizada pelo Poder Executivo e em estreita interface com o Judiciário. Podemos dizer que é um serviço inovador, porque o Brasil guarda uma herança dos filhos de criação, que é muito forte ainda em muitas regiões brasileiras, mas como um serviço que organiza, que acompanha, que tem começo, meio e fim, é ainda muito nova essa política pública no nosso país, e para isso exige metodologia, exige equipe e exige todo o apoio necessário para que possa realizar uma tarefa tão complexa que exige equilíbrio nas etapas, tanto de formação, a chegada da criança, o cuidado da sua família de origem e a porta de saída, que tanto pode ser o retorno à família pai e mãe, como a família extensa, como a adoção. E muitas vezes, em alguns lugares, a volta que a gente deve evitar muito é de precisar voltar para uma instituição. Então, metodologia precisa sempre estar presente em um serviço dessa natureza e profissionais experientes e que tenham uma amorosidade e uma aptidão para trabalhar com questões que vão exigir, sim, muito amor e muito cuidado. Essas famílias acolhedoras, elas passam, como eu disse, por essa formação e nós sempre vamos procurar entender o que esta família pode acolher, do 0 aos 18 anos, qual a idade que ela consegue, qual o tipo de problemática. Então, tudo isso a equipe técnica entenderá a partir do momento que ela melhor conhece a família e o quanto melhor a família conhece o serviço. Então, existem muitos municípios que atendem de 0 a 18 anos, às vezes preferencialmente a primeira infância, e aí vai depender da necessidade e daquilo que é traçado como meta, mas ele sempre é destinado a 0 a 18 anos e temos lutado para que seja também excepcionalmente até os 21 anos. Normalmente, o que é dito é que é uma criança em cada família acolhedora ou grupo de irmãos, mas caso sejam crianças de famílias diferentes que são acolhidas numa mesma família acolhedora, estará sujeito aí a um entendimento da equipe técnica para saber se existe, né, a possibilidade disso ocorrer. Nós sempre recomendamos que quando uma criança precisa ser protegida e tenha o família acolhedora instituído no município, ele possa já ir direto para a família acolhedora, evitar esta passagem que às vezes existe um entendimento, primeiro vai para o abrigo, para depois ir para a família acolhedora. Não, nós recomendamos que sejam crianças que já possam ir direto para as famílias. Agora, se o município estiver fazendo um trabalho de transposição do acolhimento institucional para o familiar, é claro que aí vai exigir um protocolo, uma aproximação com essas famílias para que essa transferência seja feita sempre levando em consideração o melhor interesse da criança. Como eu disse, as famílias acolhedoras então recebem um subsídio financeiro, esse subsídio financeiro é para o melhor cuidado da criança e do adolescente. Bem, terminando, eu quero dizer que a voz da criança e do adolescente precisa estar sempre muito presente. A criança precisa saber da verdade dentro daquilo que ela pode, dentro daquilo que ela consegue entender. A criança, eu sempre digo que ela precisa ser ouvida. Nem sempre nós vamos poder atender ao pedido de uma criança, mas o pedido de uma criança orienta a ação do profissional. Então, nós precisamos que eles saibam de tudo o que está acontecendo na sua vida, para que ele também participe das ações tão necessárias. Eu termino dizendo que neste momento do Brasil, nós estamos participando de uma coalizão nacional dos serviços de acolhimento, e essa coalizão nacional tem trabalhado para que a gente possa, com o objetivo
de que a gente possa ampliar de 5% para 20% nos próximos anos da inversão do acolhimento institucional para o familiar. Convido vocês a conhecerem páginas, né, de serviços já existentes, como eu disse, do IGA, tem o Acolhimento Familiar em Campinas, tem o Instituto Fazendo História, o Aconchego e outros serviços que possuem sites no nosso país, para que vocês possam também conhecer as metodologias. Em breve, essa coalizão nacional fará o lançamento de um site com material, com guias que orientarão também a implantação desse serviço no Brasil. Foi um prazer falar com vocês e espero poder ter contribuído com o entendimento tão necessário dessa política pública. Muito obrigada.